como a minha área é o tratamento da apneia do sono e a gente trata, a maioria, pacientes chegam para tratar a apneia com a apneia moderada e grave. E o tratamento ouro é o uso do CPAP, que é a terapia com o equipamento. Essa terapia nada mais é do que uma pressão positiva de ar que o equipamento envia para a via aérea para a pessoa respirar melhor, para vencer a obstrução, né? E eu vejo claramente, diariamente isso no consultório É. durante a adaptação do paciente. Pacientes que começam a ter dificuldades de adaptação são pacientes que têm obstrução. São pacientes que têm algum sítio de obstrução. Ou tem uma amígdala muito grande, ou tem um desvio de septo, né, que é severo também. E aí o paciente acaba tendo dificuldade para adaptar ao CPAP, porque ele acorda de noite. Ele começa a acordar com falta de ar. É. Mesmo o equipamento tentando compensar essa pressão e aumentando a pressão para vencer a resistência. Mesmo assim, o paciente começa a despertar mais. Sim. E isso atrapalha muito a adesão do paciente. Porque quando você trata um paciente de sono, o nosso objetivo é que o paciente tenha sono contínuo e não um sono fragmentado, né? Exatamente. E É. quando o paciente tem a obstrução, a gente não consegue ter efetividade 100% no tratamento do CPAP. Dificulta a adesão. Sim. E eu posso falar com propriedade, né? Porque foi uma coisa que aconteceu até comigo, que eu despertava quando justamente a pressão estava mais alta, Quando ela aumentava. aumentava. Exatamente. Agora, quando a gente conseguiu, né, regular o aparelhinho para uma pressão que não me acordava, aí o sono foi uma maravilha. Aí consigo ter um sono mais contínuo. Contínuo, com É, certeza. isso a gente vê muito pacientes assim que têm obstrução e que ainda não fizeram tratamento. A gente trata mais eles em paciente em pressão fixa. O que é isso? É uma pressão contínua, Sim. regulada no equipamento. Essa pressão vai manter a via aérea aberta. E ela não vai É, flutuar, ela não vai ficar oscilando. Porque quando a pressão oscila no modo automático, acaba que o paciente desperta porque ele sente a falta do ar. e aí, no meu caso, a gente até teve que achar um ponto que o índice de apneia ainda era, né, aceitável, né? Aceitável, um pouquinho mais É, alto, um né? pouquinho. Não Mas chegava a ser uma apneia patológica, mas tinha que ser um pouquinho ali, 2, 3 por hora, sim, para poder eu aguentar o uso do aparelho. é, Então, é importantíssimo é, essa regulação, esse acompanhamento constante do paciente que está no uso do CPAP. E também ver as exatamente. comorbidades, né? Por isso que é muito importante, quando a gente vai fazer a primeira consulta de avaliação de um paciente que está roncando ou que tem apneia do sono, que vem já com o exame do sono, é fazer o questionamento, é perguntar: você tem alguma obstrução nasal? Você tem desvio de septo? Você tem renite? Ah, inclusive a renite, sinusite, que é muito comum aqui na nossa região. O que eu vejo no consultório é que praticamente 90% das pessoas sofrem com renite e sinusite, que são crises alérgicas ali, né, da via aérea superior. Então, tratar, né, esses pontos, tratar essas comorbidades que a gente chama associadas, é imprescindível para o tratamento, Sim. né? E perguntar, na hora da primeira consulta, essa é uma pergunta que ela tem que estar na avaliação do paciente. Se ele tem obstrução, se ele tem alguma restrição, Algum é, processo alérgico também, processo né, que alérgico. também dificulta a adesão à A terapia. questão do uso do umidificador ajuda muito, mas querendo ou não, se o paciente não tiver com essa rinite tratada, existem duas carnes esponjosas dentro do nariz, que é o corneto nasal, que quem sofre de rinite alérgica vai ter o aumento dessas carnes. E isso dificulta a passagem de ar. Quando você faz o tratamento da rinite, que ele sempre começa, como eu falei, com um tratamento medicamentoso, você tem Sim, uma diminuição dessas carnes e melhora a passagem de ar pelo nariz até a chegada da traqueia. Algumas vezes, só o uso do spray não é suficiente. E aí você faz a cirurgia para diminuição dos cornetos nasais. Só que aí você tem que lembrar, você não está curando a rinite com a cirurgia. Você está diminuindo a obstrução e diminuindo os sintomas, como coriza, entre outras coisas, sabe? E não é uma cirurgia que vai te livrar totalmente dos sintomas para rinite alérgica, mas vai melhorar muito a sua obstrução nasal e vai diminuir muito os seus sintomas, incluindo
de melhorar a sua adaptação ao uso do CPAP. Legal. E assim, quais são os principais sintomas que a pessoa percebe? Se você consegue identificar que a pessoa consegue identificar que ela tem uma obstrução nasal e que isso está prejudicando ela durante o sono. Porque quem tem obstrução nasal acaba acordando. Vamos dizer, um paciente que não está usando CPAP, que ainda não entrou na terapia para apneia do sono, mas ele tem obstrução. Então, ele começa o quê? A acordar à noite, ele acorda também obstruído, precisa usar remédio durante o sono. Aí a gente vai ter dois tipos de paciente, né? Aqueles que já estão viciados naquela medicação de vasoconstritor, que eu não sei se eu posso falar o nome das marcas, mas são vasoconstritores nasais, aquelas gotinhas nasais que você aplica e de uma Sim. hora para outra, de forma mágica, ele murcha o corneto nasal e você começa a respirar melhor. Que é instantâneo, É né, o instantâneo, efeito. Sim. você tem uma melhora imediata e esse paciente consegue dormir ali por algum tempo, só que passou o efeito do remédio, que é em torno de 4 a 6 horas, aí o corneto incha e incha mais ainda. E aí acaba levando à obstrução. Agora, falando das queixas mais comuns, o que, que a gente vai ter no paciente que está tendo obstrução nasal na hora do ronco? A principal, acordar com a boca seca ou dor de garganta. Então, muitas vezes o paciente, na hora que acorda, ele está com aquela... Você tenta engolir, está com aquela garganta um pouco que travada, está com dor na garganta, Garganta a boca está ressecada. a garganta ressecada, a boca ressecada, aquele paciente precisa tomar água. Então, é um dos fatores que a gente vai começar a se atentar para ver se ele não está tendo ronco e obstrução nasal e respirando pela boca. Então, é Porque, sinal que ele está respirando pela ele boca. está respirando pela boca. Isso é Sim. um dos fatores. Porque a gente precisa respirar pelo nariz. Ele vai filtrar o ar, vai aquecer o ar. Então, imagina, você aqui na região dorme com ar-condicionado. Você Sim. vai respirar pela boca, vai entrar aquele ar gelado no pulmão, além de fazer mal para sua garganta, diminuir a imunidade da garganta, aumentar a chance de amidalites, de infecções, faringite e tudo mais, ainda pode prejudicar o seu pulmão, até para os pacientes que têm asma. Então, isso é um perigo muito importante que a gente tem que sinalizar aqui. A outra coisa é aquele aumento de idas ao banheiro para fazer xixi. Então, o paciente a gente chama de enurese noturna. Então, o Sim. paciente se levanta várias vezes para estar indo ao banheiro e volta. Então, isso aí, ele acorda, vai no banheiro, isso aí interrompe o sono dele, Acaba fragmentando o teu sono. Então, fragmenta. se você acorda na madrugada várias vezes para ir ao banheiro, você acorda com a garganta seca, né? Então, são sintomas que estão indicando ali que você está roncando, que você está tendo uma respiração pela boca, né? Então, mista às vezes, um pouco pela narina, um pouco pela boca. E os despertares. Então, não é um sono contínuo, não é um sono reparador.